Meus cumprimentos à mesa aqui presente, especialmente aos professores que acompanham os alunos aqui nesse evento. Meus cumprimentos a todas as jovens deputadas e aos jovens deputados aqui presentes. É um prazer, uma honra e uma grande alegria participar desse evento hoje aqui na Assembleia Legislativa e ver esse plenário lotado de jovens estudantes. Nós hoje começamos atrasado, ali comentávamos eu e o Dr. Hércules, né, que é um exemplo ruim para os jovens, né, começar atrasado, mas infelizmente contratempos ocorrem. Eu particularmente, eu sou professor há mais de 30 anos, eu sou professor de geografia e sou mestre também em educação, e eu tenho verdadeira obsessão pela pontualidade. No Brasil, infelizmente, nós institucionalizamos a questão do atraso. E vocês, jovens deputadas e jovens deputados, e os outros jovens que aí estão, são coisas que nós precisamos, nas mínimas coisas, é que a gente vai moldando a nossa personalidade, o nosso compromisso, a nossa cidadania, e são nas pequenas coisas que nós vamos construindo e modificando a nação rumo àquilo que nós acreditamos como uma nação decente, uma nação correta. A questão do horário, ela tem a ver, o cumprimento de pequenas regras está relacionada ao cumprimento das leis. No Brasil, às vezes se diz que nós somos um país que não temos leis. Muito pelo contrário. São produzidos anualmente no Brasil, provavelmente, toneladas de leis, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. O problema é dar eficiência e eficácia para o cumprimento dessas leis, porque elas existem. E quando esse ano eu não estou na sala de aula, então na escola que eu trabalhei nos últimos anos, havia, para começar a aula às 7 horas da manhã, haviam 3 sinais, assim como para a volta para as salas de aula depois do recreio. Então, por exemplo, o recreio era de 9 às 10 horas. Então, 10 para as 10 dava o primeiro sinal. 5 para as 10, o segundo, e o terceiro sinal dava às 10 horas. Esses sinais eram muito bem explicados. O sinal de 9h50 era para dar um alerta para os alunos que o recreio estava acabando. Se não tivessem merendado, tomado água, que o fizessem rapidamente, porque o recreio ia acabar. Às 9h55, o segundo sinal, era um alerta que aquele sinal era para se encaminhar para a sala de aula. E o sinal das 10 horas era para os alunos e professores estarem dentro da sala de aula. Ou seja, 10 horas era o sinal para a aula começar. Então, acabava acontecendo que muitos alunos esperavam o terceiro sinal para daí ir para a sala de aula. Mas os professores também faziam isso. Muitos professores também faziam isso. Então, eu alertava desde o começo do ano que eu seguiria à risca essa norma. Então, todos os dias, 10 horas, eu estava dentro da sala de aula para começar a minha aula. E fechava a porta. Então, o aluno dizia assim, mas eu só cheguei 30 segundos atrasado, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Normas e regras são feitas para serem obedecidas. Se a regra é boa ou ruim, se eu gosto dela ou não, isso não me dá o direito de descumpri-la. Porque as leis, elas são boas ou são ruins? Eu gosto das leis ou eu não gosto das leis? Muitos de nós não gostamos de cumprir leis. A sonegação de imposto, por exemplo, não pode falar ao celular dirigindo, ao mesmo tempo, não pode furar o sinal, não pode estacionar no lugar errado, são leis, mas as pessoas descumprem o tempo inteiro. E sempre naquela questão, não, mas só foi um minutinho, não, só foi isso aqui, não, é só dessa vez. Não existe. Então, assim, a partir do momento que você quebra uma regra, não interessa o quanto ela foi quebrada. Por exemplo, se eu deixasse um aluno entrar na sala de aula
com 30 segundos de atraso, a regra já foi quebrada. Se chegasse um outro atrasado com 1 minuto, 2 ou 3, eu teria que deixá-lo entrar também, porque a regra já foi quebrada. Então, não interessa o quanto nós quebramos de uma norma ou de uma lei, uma vez ultrapassado esse limite, já foi. Então, nós temos que primar, vocês que são jovens deputados e jovens deputadas, e espero que um dia estejam ocupando as câmaras de vereadores, estejam ocupando as assembleias legislativas, estejam ocupando o Senado, a Câmara Federal, mas que nós temos que primar pelo cumprimento das leis. É claro que, provavelmente, eu falando sobre isso aqui, muitos de vocês devem estar pensando assim, mas eu não vejo, muitas vezes, as próprias autoridades cumprindo leis, inclusive deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, juízes, desembargadores. Infelizmente, o exemplo, às vezes, que vem lá de cima, ou daqui, é ruim. Mas isso não significa que nós temos que desacreditar das leis. E nós temos que sair do senso comum de que se todo mundo faz, então eu também vou fazer. Ora, a minha cidadania, ela não pode depender do outro. Então, se eu sei o que é certo ou errado, eu faço o que é certo. Se o outro vai fazer ou não, eu não posso. Quem sabe ele observando que eu esteja fazendo certo, ele o fará também. E isso vale, meus queridos jovens, isso vale, o que eu estou falando, para o dia a dia. Então, assim, toda vez que a população diz assim, olha, mas lá em cima, olha a corrupção, olha não sei o quê, mas a corrupção começa com o dia a dia. Nós começamos nos perdoando pelas pequenas falhas, de chegar depois do horário, de não cumprir aquilo que é a nossa obrigação, de estacionar no lugar errado, de furar fila, de ficar com um troco que não é meu, até chegar lá em cima. Porque aquilo que eu digo, às vezes eu sempre dizia para os meus alunos assim, sobre a questão de furar fila, por exemplo, mas furar fila não é assim um absurdo, um crime e tal. Então, quando você fura fila, você está beneficiando a quem? A você, só, você não está beneficiando ninguém mais. Assim, quando um sujeito lá, que é ministro, ou que é deputado, ou que é prefeito, ele desvia a verba da merenda, ele está beneficiando a quem? A ele mesmo. Tem similaridade essas duas coisas? Elas têm similaridade, sim. Então, hoje eu estou furando fila para me beneficiar, e se eu estivesse à frente de uma secretaria onde passa dinheiro pela minha mão, será que eu seria correto o suficiente para entender que aquele dinheiro é público? E dizer, olha, mas não vai fazer falta aqui se eu desviar uns 10 mil aqui para a minha conta. Então, pessoal, o exercício da cidadania, e cidadania é um termo amplo, ele pode significar muitas coisas, mas a essência, o básico do que é ser cidadão, é cumprir as regras, as leis, as obrigações, e saber exigir aquilo que é o meu direito. Isso é ser cidadão. Não é só isso, que o cidadão de verdade ele é solidário, ele participa da vida da sua comunidade, existe uma infinidade de outras coisas, mas isso é o básico. E isso, pessoal, são coisas que nós exercitamos todos os dias. Assim como todos os dias você tem que escovar dente, você tem que tomar banho, você tem que se alimentar, todos os dias você tem que lembrar o que é fazer o certo. E não cair na tentação de fazer o errado. Porque a tentação de fazer errado, em um país onde parece que a maioria faz tudo errado o tempo inteiro, essa tentação ela é muito grande. Principalmente quando nós olhamos e assistimos à televisão, lemos os jornais, a quantidade de autoridades no país envolvidas nos mais diversos esquemas. Aí que parece que as pessoas aqui embaixo pensam assim, olha, parece-me que eu também estou autorizado a fazer qualquer coisa, porque se lá em cima estão fazendo, por que eu não vou poder fazer? E se lá em cima se safam, por que eu não vou me safar? Então, meus queridos jovens, façam um exercício permanente de cumprir as suas obrigações, porque é um exercício. Todo dia nós temos que nos lembrar do que é fazer o certo e fazer o certo, porque senão nós não vamos consertar esse país nunca. Não vai aparecer um milagroso, um ser, um Messias que vai chegar um dia aqui e vai nos redimir de todos os problemas e tudo vai acontecer. Somos nós, vocês, nós,
cada um de nós que tem que fazer a sua parte para construir um município melhor, um estado melhor, uma nação mais decente. Se nós não estivermos dispostos a fazer isso, nunca o faremos. Não acreditem que aqueles que estão lá em cima, eles por si só farão, ou que algum dia vai aparecer um ser tão especial que sozinho o fará. Somos nós, é tarefa de cada um de nós. Sejam muito bem-vindos e eu tenho certeza que vai ser um evento muito proveitoso. E parabéns às escolas e a todos os alunos que estão aqui e aos professores especialmente. Muito obrigado.